Hoje o tema é sério. Semana passada a gente conversou sobre as questões também da segurança na hora de dormir e eu também já gravei um vídeo falando sobre o berço perfeito. Vou deixar um cardzinho aqui para você assistir esse vídeo porque tá bem legal. Mas hoje eu vou trazer para vocês 8 acidentes muito frequentes com os bebês de 0 a 3 meses. O primeiro é na hora do transporte, no carro. Gente, o bebê conforto é item de segurança e não deve sair do carro. Às vezes eu vejo alguns casais usando o bebê conforto para transportar o bebê ou para deixar dentro de casa e aí sai e acaba esquecendo. Ou pior, coloca o bebê lá no bebê conforto, sai e aí esse bebê começa a chorar, essa mãe se desespera e ela já tá ali do ladinho, o que ela faz? Tira esse bebê, bota para mamar e continua a viagem com o bebezinho ali no colo. Não pode. Inclusive agora, né, como a gente está com uma quantidade maior aí também desses transportes por aplicativo, a gente precisa utilizar o bebê conforto também nesse tipo de transporte. É muito importante. E sabe qual é o lugar ideal? Sempre virado de costas, o bebê conforto então olhando para o banco e na parte do meio, não nas laterais do carro, tá? Então esse é o primeiro item de segurança, o primeiro acidente grave que pode acontecer é no transporte no carro. O segundo, gente, e também muito comum de acontecer, Jesus, é deixar o bebê sozinho quando você vai, por exemplo, trocar ele. Ou você quer fazer um xixizinho rapidinho, você deixa ele no trocador e fala, não, vai ser rápido, porque o meu bebê ainda não rola. E é exatamente naquele dia que ele acaba aprendendo a rolar. Então, jamais, em hipótese nenhuma, deixe um bebê, independente se ele rola ou não, em um lugar elevado. Seja ele na cama, seja no próprio berço, ou berço sem a grade, né? Ou talvez num sofá ou no trocador. Acontece sim desse bebê rolar e ali traumatismo craniano e a gente pode ter, infelizmente, o óbito dessa criança, certo? Mesmo que seja rapidinho. Jamais faça isso. Se você está sozinho em casa e precisa ir no banheiro, coloca um tapetinho no chão e deixa ele no chão, porque pelo menos ele vai rolar e ok, ele não vai cair. Terceira situação que a gente precisa sempre cuidar é nunca deixar, então, de olhar ele quando você for trocar. Por que eu tô falando isso? Mais foco agora no trocador. Inclusive, eu já gravei também um vídeo falando sobre a troca de fralda. Você tem dúvidas sobre isso? Vou deixar um cardzinho aqui também, porque tá bem legal, bem didático esse vídeo. E aí, gente, às vezes a gente tá ali fazendo a troca de fralda e acabou esquecendo de um algodão, acabou esquecendo de uma roupinha. O que a gente faz? A gente se vira. Quando a gente se vira e a gente volta para olhar, cadê a criança? A criança rolou, caiu e pronto, aconteceu. É um piscar de olhos e ela vai rolar. Então, vai trocar a fralda. Lembra que antes de trocar a fralda, você tem que organizar o ambiente, já deixar tudo perto, tudo na sua mão, para que você não tire os olhos dessa criança. E porventura esqueceu alguma coisa, pega essa criança no colo e aí vai lá e busca o que você tem que buscar, certo? Muito importante esse detalhe. Nosso quarto acidente grave que pode acontecer é na hora de dormir. Gente, é complicado, mas a gente precisa falar sobre isso. Na hora de dormir, esse bebê ele pode ter o que a gente chama de sufocamento, certo? Então é muito importante que a gente tenha um berço seguro, com toda a qualidade. E por isso que eu já gravei um vídeo completo sobre isso e eu vou deixar o card aqui para você assistir, para você entender o berço perfeito e não correr o risco então de sufocamento. Nisso já entra aquela questão do kit berço, que é completamente proibido e a gente não deve utilizar, inclusive nenhum acessório deve ter dentro desse berço. Nem coberta, nem travesseiro, nem kit berço, nem mosqueteiro, nada, certo? Então vale a pena assistir esse vídeo para você tirar todas as dúvidas. Também evite, a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca para evitar a cama compartilhada. Item também bem detalhado em um vídeo que eu já gravei e vou deixar também aqui o cardzinho para você retomar essas informações. A
quinta questão, e ainda falando sobre essa questão do dormir, é obrigatório que esse bebê sempre durma de barriga para cima, para evitar o que a gente chama de morte súbita, algo muito complicado que infelizmente pode acontecer com qualquer bebê. A quinta questão que a gente precisa cuidar com esse bebê é o pescoço. A cervical ainda do bebê de 0 a 3 meses é muito mole e a cabeça é muito pesada para aquele corpo. Então, quando você for pegar o bebê, tirar do berço ou transportar, levar para alguém, sempre segure essa cervical. Outra questão é você observar, às vezes você colocou no bebê conforto ou no berço e a cabecinha caiu para um lado ou caiu para frente. Sempre alinhe a cabeça, então o ideal é ter esse ângulo de reclinar do bebê conforto, do carrinho, para que a cervical esteja sempre alinhada, certo? Muito importante, até para outros problemas de tensões musculares que podem dificultar, inclusive, a amamentação. Outra informação e outra questão que a gente precisa cuidar com relação à segurança é o próprio carrinho, como eu estava falando agora, né? Às vezes essa cabeça fica solta, fica molenga, mas também tem gente que coloca o bebezinho no carrinho e não fecha o cinto. Ah, porque é rapidinho, eu só vou ali na casa da minha mãe, que é do outro lado da rua, vou colocar aqui e vou. E se você encontrar um buraco no meio do caminho? Pau! E essa criança vai fazer o quê? E vai cair. Tá? Eu já vi isso acontecer, gente. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês não é bobeira, acontece mesmo. E era um piscar de olhos. E quando você vê, Jesus, por que eu fiz isso? Então a gente precisa se cuidar, sim. Então, sempre afivelado, tá? Sétima questão de acidentes graves com crianças é a queimadura. Jesus. Infelizmente, queimadura é muito frequente. E sabe que horas? Na hora do banho. Então, regra na hora de preparar o banho, sempre vai colocar a água fria primeiro e depois vai temperar com a água quente. Porque às vezes a gente esquece, coloca a água quente primeiro e aí se distrai, pega o bebê e faz sopinha do bebê. Deus o livre. Não, gente, não. Eu tô brincando aqui para tentar fazer o vídeo ficar um pouco mais leve, mas o assunto é muito sério e a gente precisa tratar com seriedade, tá? Então, cuida com relação às questões de queimadura. Inclusive, eu também já gravei um vídeo aqui falando do banho perfeito, do momento que deve ser e todos esses cuidados, e vou deixar também um cardzinho aqui para vocês, tá? Nossa, esse vídeo tá com muita informação boa, né? E a última questão são as joias, né? Nada no pescoço dessa criança, gente. Eu sei, tem gente que às vezes quer colocar um colarzinho de âmbar, ou às vezes um negocinho com uma pedrinha, ganhou da avó, da bisavó, da tataravó, mas nada no pescoço, tá? E isso vale também para chupetas. Hoje em dia a chupeta tem que ficar aqui, ó, encaixadinha aqui para baixo, nada no pescoço. E outro também é o babador, aquele babadorzinho aqui, ó, não é para dormir com aquilo e nem ficar com aquilo, certo? O ideal é aquele babador que você veste, beleza? Mas isso é um pouco mais pra frente, tá? A gente conversa sobre isso com bebês maiores. Gente, esse vídeo é muito importante, utilidade pública, então não deixe de compartilhar com todas as suas amigas, coloca também o likezinho aqui, tá? E escreve nos comentários mais alguma coisa que eu possa te ajudar, que eu vou gravar sim pra te ajudar. Um grande beijo, galera, fica com Deus e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!